que nós vamos falar hoje não é muito determinadamente as ferramentas para serem usadas, como, por exemplo, a proporção áurea, muitas das coisas, elas são parte das normas que se chamam no desenho como heurística. Estão estabelecidos em cima de princípios aprendidos, né, pelos filósofos, pelos cientistas posteriormente, né, mas não é a base de nosso trabalho de hoje. Nosso trabalho de hoje é conhecer a base, mas a base mesmo, sino qual, por exemplo, uma pessoa às vezes tem uma superfície para o desenho ou uma tela, tanto faz, e não sabe por onde começar. Aí começa pelo meio. É justamente o lugar que não pode ter. O tema é tão amplo que nós temos composição desde os primórdios da nossa civilização humana, composições rupestres, por exemplo, baseadas em mitologias, em questões como muitas, como a ferramenta da mandala, e nesse sentido podemos dizer que a composição nos rege como seres humanos criativos que somos. Existe o fenômeno da composição. As pessoas não sabem, pensam que é uma coisa difícil. Ela não é difícil, ela é, como todas as ferramentas, perceptível. Ou seja, você tem que saber algumas coisas para não cometer erros de composição. A composição é um fator primordial no desenho, na pintura, nas artes figurativas, né, nas artes abstratas, nas artes até de nossos dias conceituais, que são contemporâneas, a arte publicitária, arte comercial, está tudo baseado na composição. Por isso que às vezes a gente, por não ter esse conhecimento artístico da composição, na influência das cores, às vezes se cometem erros até publicitários por contrariar o tipo da letra, a cor da letra, o fundo do trabalho, por não ter conhecimento artístico. Então erram no conceito da composição. Porque pela importância que a questão da composição tem. É uma coisa tão importante que Matisse, do impressionismo, sabemos o artista importante que ele é, que disse assim: a ação da minha pintura depende diretamente da expressão na composição, na minha composição. Quando fala expressão, na minha composição, nós estamos falando de uma coisa muito importante. De quem estamos falando? Expressão. Estamos falando do eu interior. Estamos falando do artista interior. Ele que dá essa conotação de humana a artística. Por quê? Pela condição da expressão. Então, essa condição da expressão que caracteriza a arte, o desenho, ou artes plásticas, de pintura, né? Se não houver expressão, por exemplo, o construtivismo. Algumas pessoas querem aprender a pintar através do construtivismo. O construtivismo tem uma linha totalmente emocional. São poucos os artistas que denotam uma particularidade expressiva, emocional, né? Então, a diferença entre geometria e arte plástica é a presença dessa expressão que é caracterizada por nós. Já temos falado isso através do fluxo, através do artista interior, que cada trabalho que você desenvolve tem que ter a presença dele, porque senão seu trabalho se diferencia por não ter composição adequada. Por quê?
Porque quem dá a composição adequada em nossos trabalhos, este trabalho, ele está presente por quem aqui? Pelos vazios. O que a expressão correta dos vazios nos dá é isto. O que existe aqui? Existe tensão, olha só a palavra, existe tensão na expressão dos vazios. Ué, que tensão é essa? Eu estou salientando isto porque quando eu aprendi através de um grande professor, eu não me animava a perguntar que tensão era essa, porque, ué, dizia, como é que vai ficar tensionado? Se vai tensionado, não tem a manifestação do ser, né? Com certeza não é. Então, a palavra tensão aqui explicada é o que dá equilíbrio ao trabalho. Ou seja, o primeiro passo é ganhar equilíbrio, é ganhar tensão. Essa tensão corretamente desenhada no anterior trabalho aqui, essa tensão equilibrada nos dá a presença do equilíbrio. Como já disse, uma redundância, né? Mas o equilíbrio provém da tensão certa. Tensão que nos clássicos e outras artes já vem provista de, ou seja, essa adequação que existe entre o vazio e o cheio nos assegura a proporção e nos dá unidade e autonomia ao trabalho, lhe dá ser. Se você lhe tira isso, isto é feito avulso, é um objeto qualquer, sem a presença do criativo. A pessoa está buscando nada mais que o resultado plástico, sem a presença da parte que o estrutura, lhe dá suporte. Se não tem isso, não tem harmonia. Então, composição, segundo a definição dos livros e de toda pesquisa, é a manifestação do equilíbrio e da harmonia dado ao conjunto artístico. Essa é a palavra certa. Então, a definição vem daquele equilíbrio dado, então, pela unidade e autonomia da configuração, que é a composição. A gente no desenho contemporâneo não se fala mais de composição. Quando eu procurei nos estudos vasculhar a literatura que existe na atualidade, é difícil encontrar o termo composição. Eu estou dando importância a isso porque eu sei que isso é a base. E sem isso a pessoa não tem noção do espaço. Se não tem noção do espaço, como é que vai desenhar? Ela vai aprendendo a desenhar conosco através da cópia. Mas a cópia já vem dada pela composição. Aí as explicações vêm dadas tipo assim. Você, quando copia, seus olhos entram na composição natural de você com o espaço. Perfeito, mas eu gosto de dar o fundamento, que acho que o fundamento é o que lhe leva a você a ver uma exposição, por exemplo. Uma exposição de arte, muitas vezes tem quadros, sim, geralmente tem quadros, e se são figurativos, você às vezes vê a falência destes conceitos de composição. Você pode ter um excelente desenho e ter uma péssima composição. Você não tem obra de arte. Então, é isso que as pessoas pensam que saber desenhar é saber rabiscar o desenho certinho. Não, você para ser um artista precisa ter a união daquilo que deu suporte ou dá suporte ao desenho
ou a obra artística desenhada. Para isso, você nunca pode dividir quadro, verdade? Sim. Você não pode ver isso assim dividido, porque tem duas áreas ou duas zonas, verdade? Que dividem a unidade do quadro. Então você quer um quadro, não dois. Se você quer dois, toma as medidas e faz uma outra história. Mas essa não está bem feita. Então, a outra divisão feita na vertical nos proporciona o mesmo desagradável recurso. Também ele não serve. A explicação é a mesma. O plano primeiro de um trabalho feito na retangular, como eu fiz agora, tem 4 linhas, 2 horizontais e 2 verticais, certo? Em cada junção da cruz, como assim dizer, do vertical com horizontal, tem um que se chama ponto forte. Outro ponto forte tem na parte de baixo, que é a junção também da vertical com a linha horizontal. Na mesma proporção que do lado esquerdo fiz, agora tem o lado direito. Tem o lado direito, nessa junção tem outro ponto forte e na parte de embaixo tem outra junção de outro ponto forte. Vamos ver agora isso aí graficamente. Tá vendo a junção agora? Na mesma proporção tem o outro lado, tem embaixo e tem... O que é ponto forte? Ponto forte é a escolha de quais são os objetos ou os desenhos que vão deixar ao observador um significado. Então, você coloca esses pontos como necessários. Por exemplo, eu faço uma paisagem, faço um mar, faço uma costa, uma praia, faço o mar e faço o céu. Então, num ponto forte do céu que põe o sol, por exemplo. No outro ponto forte não ponho nada ou ponho uma nuvem, por exemplo. Não necessariamente você é obrigado a cumprir com os 4 pontos fortes para decidir se uma superfície é ou não é uma boa composição, certo? Então, embaixo você pode colocar no lado oposto, na diagonal. As linhas diagonais sempre favorecem na criação, sabe? Elas criam um movimento adequado. Então, você pode colocar a diagonal, você pode colocar o ponto forte oposto que você já definiu e já tem um segundo ponto. Mas não pode nem necessariamente ser o ponto fixo estritamente, basta que seja próximo. Então, a região, a zona próxima aos pontos fortes, você determina a sua importância. Então, você pode colocar um barquinho, algo ancorado aí pequenininho, que não tenha a importância do sol, por exemplo. Certo? E você põe alguma grama, alguma outra coisa no outro ponto, isso sua escolha, mas lembra que nós estamos falando de conceitos clássicos, não estamos falando de conceitos modernos. Então, na modernidade, um pouco se perde este princípio, mas sempre as zonas mas, por exemplo, o lado direito da superfície, ela é muito importante porque é a zona que chamamos de peso na energia do quadro. Então, um quadro, por exemplo, se move da seguinte maneira, segundo o análise de Feigenstrauer, que me parece ótimo. O lado esquerdo do quadro, acima, ele é a energia que entra, seja, todo quadro que começa um artista, em geral, começa pelo lado esquerdo acima.
que é por onde ele entra como ser humano. Essa energia se vai deslocando para o meio. No meio há uma zona neutra, é a união entre o céu e a terra no quadro. É energia, ela trabalha assim, é muito bonito. E então essa mesma energia desce e vai embora pelo lado de baixo do quadro. Ou seja, o quadro ele é pesado na parte direita abaixo. Por isso se pede aos artistas que assinem na parte direita abaixo, porque é o peso do homem no caso, né? Então é um movimento de esse, a entrada e saída da energia num quadro. Então, isso é um conceito que o artista tem que ter em conta, que sabe que se vai colocar uma energia pesada, não coloca acima, pois não vai pesar muito. Por mais que ponha azul e branca, ou claris, ou tons beges, pastéis, suaves, esses são suaves. Agora, se você colocar preto ou azul, saiba que vai pesar, e se é isso que interessa, é um problema do artista. E às vezes não é nem assim. Às vezes, como o Greco, por exemplo, que fazia as figuras deles trágicas, eram todas emagrecidas, ele tinha uma conotação trágica, e então os tons que ele buscava eram azul meio esverdeado, não tinha cores quentes, porque não era a proposta de trabalho dele. Mas nós, quando estamos em uma etapa de aprendizado, temos que ter em consciência de que quais são as cores fortes e quais são as cores que não são fortes, quais são as complementares e quais são as primárias, verdade? Bom, já conhecemos que não podemos dividir o quadro ao meio, em hipótese alguma, mesmo que seja no cerimonial do que você quiser fazer, isso não divide ao meio, né? Não é um critério adequado para a unidade. Agora, tem que fazer o envolvimento, você tem que ver o seu trabalho. Isto estou falando para quem está desenhando ou pintando, ou analisa em cima do trabalho das aulas. Onde está, como está. Você vê que nosso trabalho, ele não perde. Por exemplo, este trabalho, ele não perde a presença dos pontos fortes, porque eu estou ensinando isso. Mas se eu estivesse num trabalho de arte contemporâneo, vou colocar as coisas por zonas e não por pontos. Bom, agora, que vemos aqui? A zona oposta do lado da árvore não tem nada. E aí, o que acontece? O quadro não serve? Acontece que a gente pode dizer, aí está tudo, de qualquer maneira, está tudo meio vazio, né? Então, está vazio. Agora, que vazio é esse? Nosso olhar, ele está dirigido para a árvore, né? Nosso olhar está dirigido para a árvore. Aí a gente, com nossos olhos, procura, não encontra mais nada que a árvore. Então eu vou me embora com meus olhos para o outro lado, não é? E aí no outro lado não tem nada. Mas aí tem uma nuvem, sabe? Que parece um pássaro esvoaçante. Ela tem um movimento, ele tem uma presença. E se tem isso, nós temos um sólido vazio. Como é que é isso? Um sólido vazio. É um vazio que vive. É o vazio de quem? É o vazio que dá suporte a todo esse movimento, cheio e vazio. Só que é um vazio mais expandido. Não é um vazio que não faz parte. Ele faz parte dele e permanece como ele até ele morrer. Se ninguém não mata esse trabalho, ele nunca mais morre. A não ser os eventos naturais. Não é isso? Isso é a diferença que Leonardo da Vinci falou em algum momento,
disseram para ele que era mais importante se era a pintura ou era a música. E ele falou, é a pintura. Mas por quê? Porque a música, quando para de tocar, não existe mais. Mas existe a pintura enquanto viva como pintura. Isso é meio relativo, porque também o movimento da música, ele perdura em outras esferas, né? Então, é relativo. Mas é uma bonita definição dada por quem defende realmente a pintura. Embora eu acho que a presença da música seja tão ou mais importante. Isso não tem importância, não. O vazio pode atuar como sólido e vivo, como a obra de Shakespeare, Macbeth. Se fala de Macbeth todo o tempo e ele não se vê em lado nenhum, mas ele existe. Em uma outra pergunta, perguntaram para ele, você ouviu o cão latir ontem de noite? E a pessoa respondeu, não ouvi latir. É isso aí. Não ouvi latir é que vive. Não ouvi latir. Porque não existe. Porque ele existe, mas ele não se vê materialmente. Mas ele existe. O importante é que se ele teria existido, ele diria, sim, existe, tudo bem. Então não existe, também tem consequência. Ou seja, a existência pode ser mostrada no vazio dessa forma, como pode ser mostrada rodeado de um objeto. Ou como pode ser mostrada através de um vazio que já existe na abstração, que você só delimita as linhas que definem os planos diferenciados. Mas ele, a princípio, é um vazio. Eu faço a linha que une as casas do céu. Depois ponho a linha da casa com a do chão. E assim sucessivamente, são todos vazios. Depois eu preencho. Aí eu construo o sólido. Esse é o processo do vazio. Lembra, estamos voltando porque está tudo relacionado. São coisas novas que se vão como uma árvore que se vai enchendo de frutos. Isto também tem essa finalidade. O seu conhecimento, ele vem devagar, administrando questões que são importantes. Bom, eu vou continuando aqui. Dice, nada mais irritante que a colocação de um motivo no centro da tela. A mesma imagem, o mesmo desenho colapsado, com problemas no meio. Observe então o assombroso melhoramento obtido pela compreensão da composição harmônica. O que aconteceu? A árvore foi deslocada do centro para um dos lados onde existem os pontos fortes, certo? E no outro lado existe outro ponto forte que é determinado pela montanha que está em seu ápice. Então se destaca compensando, não sendo o mais importante, porque ainda o mais importante é nosso foco visual, é a presença dos pontos fortes do lado direito. Como você é o artista, você é quem está determinando se é mais alto, mais baixo. A gente não está fazendo uma reprodução geográfica. É uma inspiração que nos fornece a paisagem e que a gente modifica ou clarifica conforme a expressão do conjunto artístico, que é o que nós conversamos no início. Tão importante é a história da composição ser um fator primordial até nos diferentes movimentos de arte, que Mondrian, que é praticamente contemporâneo, modernista contemporâneo, ele trabalhou. Qual foi a grandeza de Mondrian? Mondrian fez sobre o vazio total um quadro
que se pode mover em qualquer direção. Ele é vazio, por isso você pode mover como você quiser. Ele é vazio completo, ele mesmo. A própria composição se mexe artisticamente da maneira como a própria tensão originada pelo movimento criativo lhe dá essa magnífica possibilidade. Por isso ele é tão importante. A pessoa às vezes não sabe por que as pessoas ficaram famosas. Ficou famosa porque cria uma coisa dessa que no modernismo é muito difícil de ser um motivo de inspiração. Então, Mondrian era tão amante da composição adequada, né? a composição equilibrada, a composição harmônica, que ele deu a esse trabalho o nome de composição. O nome do trabalho é composição. Agora, sobre o negócio dos vazios, eu tenho um exemplo que eu costumo dar nas aulas de rostro. As pessoas, quando encontram um modelo, ou às vezes o encontram assim, inventam. Eles querem ser criativos. Não se faz criativo sem respeitar as normas. É como você passar um semáforo em vermelho e não querer passar correndo porque você consegue, e não consegue. Então, isto é a mesma coisa. Se você vai fazer um perfil de uma pessoa, não pode fazê-lo nem muito em cima, nem muito atrás, nem muito embaixo, nem muito em cima. Nem pode ser em cima demais que não fique espaço nenhum que lhe dá suporte ou tensão. Ou seja, o enquadramento que dê uma distância de tensão suficiente à abertura de uma proporção como esse desenho. E isso se vê muito bem no meu livro, porque eu ponho os exemplos de quando você aproxima demais, perde algumas partes do desenho. Por exemplo, o penteado de atrás, ele fica cortado, né? Ou pode encurtar o pescoço, ou pode encurtar a parte de cima do cabelo, né? Essa forma de criar uma limitação faz com que a composição seja imperfeita, inadequada, e o desenho pode estar dentro muito bem feito. Em termos não de proporção, mas sim em termos de acabamento. E a pessoa dizer, mas eu posso desenhar igual. Pode, mas não tem proporção. É como se a figura respirasse. E isso se faz demais, porque a pessoa desconhece estes ensinamentos. E estes ensinamentos não se podem dar se não há pessoas errando, né? Ou seja, tudo vai melhorando à medida que nós vamos nos aperfeiçoando na compreensão de sair daquilo que era linear e chato para uma volumetria tridimensional e emocionalmente compreensível. Bom, agora que saímos da sequência, aqui nós temos um exemplo de uma composição que está baseada em duas linhas horizontais, quase que paralelas. As linhas são linhas quase horizontais. E não tem mais nada. Não tem mais nada. Ou seja, você vai a uma exposição e vê isto, você passa comprido. Que lhe desperta? Está faltando certamente algumas coisas como motivo de hierarquia da composição para que o observador fixe, né, de alguma maneira e direcione o observador para a compreensão de qual é a mensagem que esse quadro quer dar. Quando passa duas linhas assim, agora o que o artista fez? Não tirou nada, diretamente acrescentou uma árvore
e com uma certa virada meio circular diante do lago, que marca a presença, esse tombamento, essa curva lhe dá uma graça, uma elegância que o outro não tem. Então, ele interrompe essa monotonia com a presença da árvore. E então, o resto tomou força. Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? A apresentação de 3 árvores, no fundo e no meio. E se cansa uma agrupação de árvores com ângulos retos paralelos no primeiro plano. Devemos suavizar tales efeitos. Então, mudando-os de sítio. Tirou tudo que havia e fez isto. Olha a limpeza que criou no clima de paz, a diferença da monotonia organizada que teve o primeiro, a pacificação de uma espécie de entardecer ou amanhecer tranquilo, né? Então, a simples colocação de uma árvore inclinada nas proximidades de uma linha forte melhora tudo. Que não está em nenhuma linhas nos pontos fortes, ele está quase no meio, e a mesma questão do meio do prédio. Quer dizer, perdeu a graça o trabalho. Aí vem a questão. Estas mudanças que estão provocadas são por artistas criativos. Agora, você recebe, quando recebe, trabalhos já pensados em forma de composição, entendeu? Já o recebe pronto. Então, você que tem que fazer o processo ao contrário. Cada vez que você tem um trabalho de um módulo, você diz, bom, este exercício é que vem agora. Este exercício que vem agora, onde está situado? Está situado no meio, ao lado? Porque tem gente que faz ao meio, ao lado ou embaixo, sem ninguém lhe orientar nada. Então, nesse caso, você se coloca tomando conta de toda a folha. Então, pega toda a folha como um todo e trabalha esse em um certo centramento, dando sempre as formas vazias que alicerçam esse trabalho como suporte de nascença, digamos, do desenho. Isso não pode colocar em qualquer lugar como Dena Veneta, a não ser que você tenha uma grande capacitação de você se expandir em outra folha com um tamanho A4, por exemplo, e você tenta e consegue ver que há proporções adequadas que alicerçam esse desenho. Então, aí você deu certo com sua composição. A composição está direcionada pelo nascimento dele. Sem ele, ela não faz sentido. Quer dizer, faz o sentido tradicional de antigamente que não desenvolve o potencial que nós requerimos aqui para a criatividade, né? Bom, aqui nós estamos falando do ritmo da vida. Onde está o ritmo da vida? No trabalho, a leitura está dada pela colocação de uma linha que é aumentada pela curvatura. Por cima representa a força da potência da árvore, a elegância e a alegria. Nós encontramos isso muitas vezes na natureza. Aproveite sempre que a tiver encontrado. Isto nos mostra que você, por exemplo, tem uma paisagem com uma árvore muito fraca, muito simples. Aí você vai e representa fraca e simples, mas você lhe quer dar ritmo e energia, volte ela em forma curvada,
engrosse ela, crie dimensões que você gostaria de dar a essa paisagem empobrecida que você captou, né? Muitas vezes me têm passado trabalhos que fazem fotografias de trabalhos assim meio pobres na entrada da casa. Ah, não, mas porque a casa é assim. Sim, mas a casa é assim, mas você tem um quadro. Isto não é uma fotografia que você é obrigada a fazer de acordo a isso. Você pode criar uma conotação que você aprendeu a dar, né? Eu tenho feito cursos de desenho, praticado eu mesma, com pessoas onde eu aprendi uma norma, uma forma de trabalhar a linha, engrossando às vezes em alguns momentos como a sombra e em outros momentos fraca como a luz. Aí a pessoa me disse assim, mas como você aprendeu isso? Ah, eu fui fazendo e gostei. E aí eu, quando faço um desenho que é só linear, eu dou força em alguns pontos. Isso fala. Isso fala de quem? Fala da pessoa que está fazendo o trabalho, né? Lembre, há uma conjunção muito importante entre o desenhista, o eu superior do desenhista, que é aquele que diz, será que eu fiz isso? Nossa, não acredito. Porque quem estava não era você, não era seu você normal, era seu você anormal, o que deveria ser normal, mas não é normal por causa da pouca frequência que nós fazemos com nosso próprio eu interior, né?